Hello. Good afternoon. Esperar o Instagram notificar vocês para nossa live de hoje. Olá, Caroline, tudo bem? Eu já vou fixar o tema da live, que é inglês é modinha. E aí, o que vocês acham? Inglês é modinha? É realmente necessário? É dispensável? Vocês têm essa dúvida aí também? Hoje o nosso assunto vai ser esse, tá bom? Hello, Berenice. Jana já entrou, a gente vai começar rezando, tá? É só chamar. Hello, Laís, Eliette. Oi, Jana, tá me vendo, ouvindo? Olá, boa tarde. Boa tarde. Vou tentar ajustar aqui um pouquinho. Ótimo. Vamos rezar, então? A gente vai começar rezando em inglês. Nossos alunos aí que já souberem, né? Se tiver as crianças aí perto, reza aí com a gente, tá? Vou puxar aqui o Santo Anjo em inglês, ok? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Vamos lá, então. Eu não fixei o tema da live, galera. Tá aqui, meu comentário. Então, o tema da live é inglês é modinha? É isso que a gente vai esclarecer aqui para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, Giovana, Laís. Vamos lá, então, né? Vamos começar. O que a gente tem reparado, né? Tem acompanhado pela internet, né? Um movimento de pessoas que defende que o ensino apenas o ensino de português e latim, né, para as crianças. E eles têm expostos em ideias de que inglês é secundário, modinha, né? Que a pessoa pode aprender depois, que não tem problema nenhum, que isso não vai gerar nenhum prejuízo para a criança. E defendem que, de fato, é menos importante, né? Que inglês é menos importante, que dá para resolver depois. E assim, né? É importante ressaltar aqui que nós não estamos falando sobre isso contra algumas pessoas, tá? Não estamos falando para as pessoas que falam isso. Nós vamos aqui refutar o argumento, tá? Não estamos desmerecendo as pessoas que defendem esse outro ponto de vista, tá? As pessoas, inclusive, né, que defendem isso são muito respeitáveis, são pessoas que nós temos amizade, né, afeto, e cada um, com certeza, é livre para escolher, né, a sua linha educacional que quiser, não tem problema nenhum. Vamos refutar aqui o argumento de que inglês é modinha, tá? Que é a nossa área. Então, para quem que é essa live, né? Você está se perguntando. Nós estamos falando para pais e mães que já sabem da importância do inglês e que ao entrar em contato com essas ideias que a Carol acabou de citar aqui, inglês modinha, latim, português, às vezes ficaram na dúvida, se sentiram na dúvida se realmente era uma escolha boa ou não inserir o inglês na infância da rotina da família. Pois viram pessoas inteligentes, pessoas educadas, dizendo que inglês na infância é bobeira, é modinha. Então, se você já se decidiu que você não quer ensinar inglês para sua criança, tudo bem, a gente continua a nossa amizade, não tem problema nenhum, não vamos debater sobre isso, tá? Agora, se você quer entender por que nós defendemos o inglês desde a infância, agora sim, essa live é para você. Nós estamos testemunhando, gente, hoje um processo de deseducação covarde, traiçoeiro, que tem acabado com a educação das nossas crianças. Então, quando a gente para pensar, para olhar para trás, os nossos pais, a geração aí com mais de 50 anos de idade, enfim, passaram por um processo educacional muito, muito superior ao nosso. Saíram da escola. Como que essas pessoas saíram da escola? Às vezes você fica impressionada com isso, mas elas sabem fazer contas matemáticas de cabeça com muita rapidez, conseguem ali fazer uma conta de porcentagem sem nenhum tipo de dificuldade, até calcular um juro. As pessoas entendiam muito bem o que elas liam, sabiam expressar, sabiam escrever com ortografia correta. Então,
Depois veio a nossa geração. Nós que estamos aqui com crianças, a gente tem aí desde bebezinho até adolescentes e pessoas mais jovens, são os nossos filhos. Nós, essa geração de pais que estão aí por volta dos 35, 40 anos, a gente já recebeu uma educação que foi extremamente pobre, né? Nós tivemos filhos, e aí o que aconteceu? Nós fomos entender o processo de educação para educar as nossas crianças. Fomos estudar sobre como oferecer o melhor aos nossos filhos, e aí a gente se deu conta, né, que eles murro na cara, que a nossa pobreza intelectual era indiscutível, e a gente teve que lutar, né, com todas as forças para conseguir dar o melhor aos nossos filhos. A gente percebeu que foi uma grande bobeira retirar tantas coisas importantes dos currículos desde umas décadas para cá. Mas, assim, só isso aqui já é assunto para uma live inteira. Então, nós não vamos ter condição de aprofundar, de detalhar. Mas quem quiser ir atrás disso, chegou aqui agora e nunca ouviu falar desses assuntos, o caminho das pedras você vai atrás das grandes fontes. Vai assistir as aulas do professor Olavo de Carvalho, vai seguir a Andréa Medrado, a Olinda Scalabrin tem falado disso também, Rafael Falcon, que é um grande mestre da área, inclusive de latim, a professor Felipe Neri, professor Tomás Juliano, que é historiador, e a lista, graças a Deus, tem crescido cada dia mais, né? Então, mas aqui, com esses nomes que a gente já citou, dá para você começar a sua jornada. Mas voltando ali ao nosso raciocínio, a gente percebeu, nós pais que estamos com crianças agora em processo de educação, nós percebemos a nossa pobreza intelectual. E aí, nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está repavimentando a jornada intelectual das nossas crianças. A gente está redescobrindo tradições, a gente está encontrando mesmo ali o cerne daquilo que é mais importante e mais essencial e que vai realmente fazer diferença no futuro dos nossos filhos. E a nossa geração, você aí que está passado dos 30, 35 anos, você já construiu a sua vida, você já construiu a própria vida, a maioria de nós, sem nem passar perto do inglês, né? Quando a gente escreveu o nosso primeiro currículo de trabalho, para aquela entrevista de emprego, que até hoje você deve se lembrar muito bem dela, existia uma informação ali essencial, e sem essa informação, sem esse dado, sem você colocar essa informação no seu currículo, seria difícil até você se candidatar para uma vaga mais simples disponível no mercado há 20 anos atrás. O que é essa característica? Alguém que sabe dizer para nós? Então, assim, vamos dizer, eu vou candidatar para ser atendente de caixa, eu vou me candidatar para ser secretária de um escritório, de um médico. Quem sabe que informação era essa que 20 anos atrás, se você não tivesse no seu currículo, o povo nem olhava, nem te ligava. Escreve aqui nos comentários o que vocês acham que era. E aí? Tá aí. Imagina que você tá aí há 50 anos atrás, sei 50 lá, não, 40. é 20. 50 não, né? Pelo amor de Deus. A gente tá indo pro trabalho. Ok. Não tão velhos, né, galera? Uns 30 anos atrás, vamos botar assim, uns 20. O que você não podia faltar no seu currículo? Ninguém? Às vezes a gente até nem tinha, mas a gente colocava que tinha porque não podia ficar sem isso. Exatamente, exatamente. Esse dado era informática básica, né, galera? Informática básica. Se você não tivesse informática básica no seu currículo, suas chances eram muito remotas, né? E assim, com pouca informática, né, ensino básico das coisas, a gente começou o nosso caminho profissional, né? E aí muitos de nós conseguiram fazer faculdade, nos especializamos em alguma área, deu um jeitinho até ali de passar no mestrado, né, sem domínio de inglês. E a gente conseguiu, né, concluir esse mestrado, fazendo citação em inglês, né? A gente pagava alguém ali para um tradutor para traduzir as coisas para a gente, assim, né? Assim, muitos de nós levou a vida, como a Jana falou, sem o inglês, né? Datilografia também, né, Carolina? É um dos... Tá dentro, né, da informática básica, né? Então, a gente passou ali, né, por esse período, né? Passamos a nossa vida sem inglês e para nós foi ok, né? Mas aí chegou o ponto da sua trajetória que você, ou alguém que você conhece, perdeu aquela promoção, né? Uma vaga dos sonhos numa empresa internacional, a chance de fazer especialização num país, ou você ou alguém, né? Você começou a presenciar isso, né? E essas pessoas perderam oportunidades na vida por não saber inglês. E aí
enquanto a gente cresceu, construímos nossa carreira, compramos casa, desenvolvemos nossa vida, as crianças chegaram, né? Esse mundo que aceitava informática básica no currículo, ele mudou. Ele não é mais o mesmo, né? Então, muita coisa mudou para pior, né? Isso não vem ao caso aqui agora. Mas o acesso à informação, à tecnologia, transformaram, né, as relações sociais, abriram as portas do mundo. E é nesse mundo que seu filho e sua filha vão viver, né? Vão construir a vida deles. Esse mundo que respira inglês, esse mundo que produz literatura em inglês, que produz artigos acadêmicos em inglês. E é esse mundo que espera o seu filho, esse mundo que vai também negociar os maiores cargos em inglês. É nele que seu filho vai morar. É verdade. Então, assim, pode até não ser tão intuitivo ou fácil de enxergar isso que a gente está dizendo para você que já passou pelo processo de construir a sua vida. Talvez até muito bem sucedida, sem grande influência, sem grande participação e necessidade do inglês. Mas quando seu filho for escrever o primeiro currículo, ele vai precisar colocar inglês básico, da mesma forma como nós precisamos colocar lá atrás informática básica. E agora nós vamos explicar o passo a passo que acontece com uma pessoa que não fala inglês hoje e quer chegar ao inglês básico, né? Vocês sabem, vocês já conhecem a gente, nós temos aqui mais de 20, 25 anos, sei lá, somadas, nós duas, de experiência com inglês. A gente atende escola física, eu tenho escola, Carol já teve escola física, a gente atende online, então todo dia, às vezes toda semana, chega uma pessoa aqui na recepção ou na caixinha com um perfil, vai analisando aí. É adulto, trabalhando mais de 8 horas por dia, normalmente, gente grande, trabalhando duro, e precisa urgentemente falar inglês. Aí essa pessoa, ela já sentiu a pressão do chefe, ela precisa ser promovida, ela quer crescer na carreira. Então, o que aconteceu? Ela já viu os colegas ali, e isso eu já atendi mais de um caso aqui, é triste. A pessoa já viu o colega da área dela sendo promovida, tendo menos experiência, porque tem inglês. Então, você já ouviu histórias assim. E aí, essa pessoa também, essa pessoa que nos procura, muitas vezes, ela ouviu, ela conhece alguém que mudou para um país estrangeiro e teve uma história de sucesso, conseguiu ganhar bem dinheiro e tal, trabalhando. Aí ela decide que ela quer ir embora para a Irlanda daqui 3 meses. Aí ela vem falar com a gente para aprender inglês urgente. Então, a gente precisa sentar com essa pessoa e explicar para ela o que acontece. Que o inglês básico, o inglês de verdade, né? O inglês básico, para uma pessoa que vai se dedicar em uma média de 3, 4 horas por semana, ou seja, de 20 a 25 minutos, porque a pessoa já trabalha 8 horas, a pessoa já tem a vida dela, já tem os corre, tem academia, às vezes, muitas vezes tem criança, né? Então você não vai conseguir dedicar muito tempo. Você vai dedicar uma média de 3, 4 horas disciplina até o tempo da aula. Você chega com 1 ano de estudos no inglês básico, tá? 1 ano, menos que 1 ano, não acredite, fuja, corra, a pessoa está mentindo para você. Inglês intermediário, com essa média de dedicação de 3 a 4 horas por semana, você vai chegar entre 2 e 2 anos e meio, né? E o investimento, aí é a hora que o menino chora e a mãe não vê, o investimento é algo em torno de 10 mil reais nesses 2 anos e meio, né? Então, a média é de 400 reais por mês. Uma média, por quê? Porque nós estamos colocando aqui material didático, que isso varia muito de escola para escola. Estou colocando 400, que é uma média bem básica, porque quem vive nos grandes centros sabe que não é básico assim, não é por volta de 400 reais. Só material didático por ano dá mais de 1.000 reais. Então, esse é um negócio surreal, né? E é angustiante para a gente, com a nossa experiência, ver o brilho sumir do olho desse adulto que veio conversar com a gente querendo resolver inglês em 3 meses e gastando pouco. Por causa dessa crença comum da nossa geração de que inglês é algo que se resolve aí com 6 meses, né? Que você vai conseguir, que é barato, que é fácil, que é super rápido, porque a gente está sendo bombardeado de propaganda assim o tempo inteiro. E isso a gente nem vai parar para criticar as inúmeras metodologias que estão aí só para iludir os alunos, que enrola você e que promete o mundo e não te entrega nada. Isso. E diante de tudo isso, qual que é o nosso ponto aqui, né? Você não vai ver nenhuma de nós dizer que português, latim e inglês estão no mesmo patamar. Vocês nunca vão ver a gente fazendo isso. É fundamental, imprescindível, necessário que elas tenham mais contato com o português do que inglês, tá? E a vida no Brasil vai acontecer exatamente assim, mais português do que inglês. Até mesmo porque você vai estar no controle da situação, né, da vida da sua criança, e vai conseguir garantir essa balança, né?
Inserir um novo idioma na rotina da criança não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar com que ela desenvolva o seu próprio idioma, né? Que é o que muita gente acha, né? Ah, meu filho está aprendendo português ainda, vou colocar um outro idioma para ele aprender, vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. Inclusive, é extremamente benéfico, intelectualmente falando, que ele aprenda não só uma, tá? Não só uma, mas não só a língua materna, né? Mas inglês, português, inglês, latim, ao mesmo tempo, por que não? Assim, cientificamente falando, né, o cérebro da criança funciona muito melhor quando ela trabalha várias coisas. E a gente já falou isso várias vezes, não é o caso que agora também, mas até os 7 anos a criança está com a cabeça aberta para aprender idiomas. Ali a janela de oportunidade, né? A janela de aprendizado que a gente fala desse período. Então é extremamente possível que ela aprenda inglês, latim, francês, sei lá, ela vai aprender. A gente menospreza muito, né? Essa crença, né, de que não é possível a criança aprender vários idiomas é muito presente em países que não têm cultura bilíngue, né? No mundo, em torno de 35, 40% dos países são bilíngues. E países bilíngues produziram gênios, né? Só dá uma pesquisadinha aí no Google que vocês vão ver os gênios formados que eram bilíngues, né? E a gente quer inserir, né, isso na infância, né, de forma progressiva, gradual, lógica, natural, a ferramenta mais potente de comunicação do mundo. É isso aí. Então, assim, de forma bem rápida, a Carol começou ali a citar os benefícios, mas vamos falar das vantagens aqui, Carol? Vamos colocar para o Tá. pessoal. Quais são as grandes vantagens do bilinguismo na infância? Porque às vezes as pessoas realmente não sabem, não têm noção, né? Então, nós estamos aqui muito além de querer defender nosso peixe, de falar, a gente vende inglês para criancinha. Não, a gente quer ajudar você a entender o que acontece com o cérebro da sua criança quando ela aprende inglês ainda na infância, quais são as vantagens, esse mundo que a gente está colocando, essa grande ferramenta, né? Que é o inglês para a vida da sua criança. Então, ó, aproveitar essa janela de aprendizado que a Carol já falou, essa janela de oportunidade. Então, é indiscutível, a infância é mais propícia para o aprendizado de idiomas. A criança tem muito mais tempo e muito menos preocupação. Então, a gente não precisa inserir na jornada de um adulto que já trabalha 8 horas. Tá? A pessoa que faz isso, cara, a pessoa que faz isso, ela é extremamente digna de respeito, porque é uma jornada difícil. Eu converso aqui com os meus alunos, Carol, à noite, falo, cara, eu respeito o tempo de vocês demais, Sim. porque eu sei o que é trabalhar o dia inteiro e ter que ter uma jornada além para conseguir estudar alguma coisa à noite. Uhum. Então, vocês são guerreiros, parabéns, é luta atrás de luta, e vocês vão seguir e vão ter muito sucesso por causa dessa jornada. Deus abençoe a fortaleza e a dedicação de vocês, porque não é fácil. Agora, a criança, ela vive para aprender, né? Ela tem muito mais tempo, muito menos preocupação. Nesse momento da vida, aprender é o movimento dela, é o movimento que a criança faz, é o tempo todo aprendendo, aprendendo, aprendendo. E é indiscutível a rapidez do aprendizado delas, a gente fica impressionada. A gente fica impressionada, a gente vê crianças com poucas semanas de uso do nosso material já falando frases inteiras, é uma coisa assim, assustadora até. Então, elas têm mais facilidade também para aprender os sons de outro idioma, porque ainda está tudo em processo de formação, vamos dizer assim. Né? Para um adulto que já passou a vida inteira falando português, você inserir um R que ela nunca pronunciou, não vamos nem partir para o TH. Deixa o TH quieto lá. Mas você ensinar a pessoa a falar door e não dor, ela já fica assim, como? Meu Deus! Né? Então, os sons é muito mais fácil para a criança aprender. O cérebro bilíngue, ele tem um desenvolvimento diferente, ele tem uma formação, um funcionamento próprio, né? As pessoas bilíngues, elas têm mais facilidade para resolver problemas. Elas reagem melhor quando elas estão de frente de um desafio. E elas têm uma capacidade maior de concentração. Além de algo que todos nós queremos, né? Principalmente nós que somos pais que estamos educando as crianças em casa, que é o fortalecimento da memória, que é a grande praga que nos persegue, nos atormenta todo mundo dessa nossa idade. A gente não lembra de nada. A nossa memória é terrível. Então, assim, a gente quer que as crianças tenham uma memória forte e o aprendizado de idiomas, com certeza, ajuda isso na infância. E, além de tudo, a criança vem com uma bagagem cultural imensa, porque a outra língua vai pertencer a essa criança. Então, tudo que vem dessa história também vai pertencer a ela. Isso vai estimular a curiosidade, vai ampliar o acesso dessa criança ao mundo, vai facilitar o caminho de aprendizado para outras matérias. Existem pesquisas e pesquisas e pesquisas que comprovam
como as crianças bilíngues se desenvolvem bem nas outras matérias também. E favorece, de fato, de verdade, a socialização. Ajuda crianças que são tímidas, porque elas têm mais condições de se comunicar, porque elas têm mais coisas para falar, elas querem falar mais, porque elas já dominam ali, transitam entre dois idiomas. Então, realmente, é um favorecimento aí da socialização por causa do bilinguismo. Então, seu filho não vai chegar lá na frente, na vida adulta, trabalhando 8 horas por dia, sofrendo pressão, com orçamento apertado, e aí ter que resolver o inglês, né? Resolver o inglês em um ano, né? E que a gente já viu aqui que não vai ser possível e ele vai sofrer uma pressão tremenda, né? Ele já vai dominar. Ele já vai chegar na vida adulta, na juventude, com o inglês dominado. E ele vai estar na frente, né? Se ele, por exemplo, se fizer medicina, ele vai sair de 2 a 3 anos à frente dos colegas. Se ele fizer engenharia, por exemplo, aqui na minha região, em todo lugar que tem mineração, vocês sabem disso muito bem, seu filho vai estar na frente de engenheiros experientes. E por que que isso acontece? Porque as empresas preferem um engenheiro inexperiente, recém-formado, que tem inglês, do que um baita engenheiro com um currículo fantástico que não vai entender um relatório. Não vai ser capaz de treinar a equipe no funcionamento de uma máquina nova que chegou, que não vai ser capaz de participar de uma reunião com os chefes, porque os chefes são canadenses, ele não consegue entender. Então, agora aqui para vocês, pais, que estão preocupados, né, com as virtudes, céu, boa literatura, isso sim é o mais importante, lógico, louvável, mas também precisamos ter os olhos fixos na realidade. O mundo mudou, gente. Pode chorar, não adianta discutir. O mundo que nós crescemos e vivemos e construímos as nossas carreiras, esse mundo mudou. E eu preciso preparar o meu filho para isso. Meu filho vai ter que chegar na vida adulta também preparado para lidar com esse novo mundo que nem a gente ainda sabe direitinho como é que funciona. Então, inglês não é modinha, não. Inglês não é modinha. E aproveitar a infância para entregar essa ferramenta ao seu filho é a escolha mais acertada que você vai fazer para o futuro dele. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui o nosso posicionamento quanto a isso. Esperamos também ter clareado, né, a mente de vocês acerca desse assunto, né? Às vezes vocês veem pessoas realmente, né, que vocês admiram, né, falando que inglês é modinha e tudo mais, e vocês às vezes acreditam, né? Eu espero que aqui a gente possa ter clareado, né, Jana, um pouco essa percepção de vocês quanto ao inglês. Com certeza. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar aqui. Comentários são muito bem-vindos, né? A gente está aqui para esclarecer. Então, a gente fica muito triste por causa dessa divulgação desse tipo de ideia, porque infelizmente não é benéfico para as crianças, né? E a gente já tem lidado com esses jovens que não dominam o inglês e que têm sofrido muito, muito, muito porque não conseguem fazer coisas básicas. Então, assim, é uma dor muito grande, né? Pensar que poderia ser resolvido e que a gente tem esse poder nas mãos, mas acontecendo aí essa confusão toda. A gente falou antes da informática básica, né? O inglês, né? Você falou isso esses dias, né? O inglês é a nova informática básica do currículo, né? Então, daqui ainda não está tão forte, talvez, ainda, mas pouquíssimos anos aí, você vai... Na verdade, eu tenho alunos que trabalham em empresas que mexem com tecnologia e eles falam, olha, nem perguntam se eu tenho inglês, porque é o básico. Tem inglês básico, porque, especialmente na área de tecnologia, tem muitos termos e tudo mais, e comunicação com pessoas de fora, né? Então, a gente já vê isso, né? Em algumas áreas mais, outras menos. Mas logo isso vai ser a informática básica, né? Não, então... aqui, Carol, para você ter uma noção, aqui na minha região, tem pessoas estrangeiras morando aqui por conta dessa grande mineração que tem. Essas pessoas precisam ir a todos os lugares aqui na cidade. Então, assim, estão na academia, precisam de um personal, né? E como é que vai fazer? Cara, como é que você imagina que uma cidade com 15 mil contos, você precisa ter um personal trainer bilíngue? Né? Então, assim, já está acontecendo, né? Ai, mas ele tá aqui no meu país. Gente, pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? Assim, nossa, você consegue
dizer para mim, garantido, que meu filho vai usar o inglês, não vai ser perda de tempo. Menina, se ele não precisar de inglês para trabalhar no futuro, ele vai usar inglês para um monte de coisa. Ele vai ler Shakespeare bem. Ele vai ler C.S. Lewis em inglês. Ele vai ler Chesterton. Tá entendendo? Então, assim, no mínimo do mínimo, vai servir para a formação literária do seu filho. No mínimo, de nada, nada, nada. Ele vai ler isso aqui em inglês. Ó. Vai ler esse. Okay? Quem é da turma aí sabe do que se trata. Então, assim, não tem malefício de ensinar inglês na infância, problema, atrapalhar, são palavras completamente inadequadas quando a gente fala de educação bilíngue, tá? Então, é importante que isso fique claro. E nós estamos aqui, né, para conversar com quem quer que seja, o que vocês quiserem perguntar, a gente se coloca à disposição para esclarecer. E a gente quis fazer essa live, né, Carol? Por quê? Porque é algo que está muito na nossa área, né? É algo muito específico de quem trabalha com inglês. Então, a gente está enxergando esse movimento e, às vezes, a maioria das pessoas não tem essa oportunidade de enxergar, que é tão frequente, que é algo que acontece tanto, né? E com tanta verdade. Então, assim, a gente quis deixar essa live aqui para vocês poderem compartilhar, para vocês poderem entender, para vocês poderem ter um olhar mais atento, né? Então, observar mesmo a realidade e perceber. De fato, o mundo mudou. Olha para o seu redor. Você já tem um tanto de termos em inglês que aparece para você te bombardeando o tempo inteiro. É live, é Instagram, é Telegram, é Facebook, Metaverse. E por aí vai. Você tá assim... não vamos falar só disso. Vamos falar de outras coisas. Então, vamos falar de e-mail. Vamos falar de cashback. Vamos falar de um monte de coisa que está aí. Você tem uma tag para você passar pelo pedágio. Então, o inglês está inserido na nossa rotina. A gente, às vezes, nem percebe que já está tão bem adaptado com ele, né? Então, a falta do inglês realmente vai ser algo muito prejudicial para a geração que está vindo por aí. E se a gente puder evitar, nós estamos aqui para ajudar. Inclusive, né, Carol? A gente está com o nosso currículo, as matrículas estão encerradas nesse momento. A gente teve o lançamento de início de ano. Mas a gente não conseguiu preencher todas as vagas, né? O pessoal se embananou aí com as datas, a gente teve algumas complicações, a gente preencheu 76% dessas vagas. Então, se preparem, porque na segunda-feira nós vamos disponibilizar com preço especial de volta às aulas, vamos dizer assim, para vocês. O nosso currículo já tem inúmeros posts aqui explicativos a respeito desse nosso material, tá? Então, qualquer dúvida também que vocês tiverem, vai ser um mega descontão aí para facilitar o acesso de vocês ao inglês, as crianças de vocês ainda mais. Vocês não vão precisar gastar aí esses 10 contos com cada filho que vocês têm. Vai ser bem mais fácil, vai dar certo. Tá ótimo, então, gente. Qualquer dúvida, a gente vai abrir uma caixinha e vocês deixam lá pra gente, ou mandam no nosso direct. Podemos conversar sobre essa questão aqui, solucionar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Só chamar a gente que a gente conversa, ok? E estamos aqui para ajudar vocês. Obrigada por quem ficou até o final. Obrigada por quem passou aqui também. E é isso. Obrigada, Jana. Tchau, tchau.